Olá, tudo bem? Eu tirei esse vídeo para fazer algo que eu já deveria ter feito, porque muita gente me pergunta e eu tenho dificuldade, às vezes, de ficar contando pedacinhos da minha história. Então, aqui eu quero trazer para você como que eu me tornei de uma farmacêutica de drogaria, com uma rotina super mega pesada, uma vida de insatisfação profissional, mesmo com mestrado, mesmo depois de ter estudado tanto, até me tornar perita criminal. Então, o que eu quero trazer aqui com você, compartilhar a minha história, não para que você saiba, né? Porque isso não importa, o que importa é a sua história. Porque eu acho que alguma coisa da minha história pode trazer um ensinamento para você, algum erro que eu tive que você não precisa de cometer. Então, o que eu quero trazer aqui realmente é um resumo para que você se identifique. Tenho certeza que em algum desses pontos você vai se identificar. Então, eu quero trazer aqui como que eu venci, como que eu enfrentei e como que hoje eu posso dizer que vale a pena a gente fazer alguns esforços, abrir mão de muitas coisas para a gente conseguir alcançar o que a gente almeja, caso você esteja vivendo independente da sua profissão. Se você é farmacêutico, se você é qualquer outra, tem qualquer outra profissão, esse vídeo aqui não é sobre a profissão em si, mas é sobre a gente pegar esse poder que a gente tem de estar inquieto e insatisfeito e transformar isso em alguma alteração, em alguma mudança realmente significativa na sua vida. Tá? Então, é claro que também já quero dizer, se você não se inscreveu nesse canal, por favor, faça isso. Meu objetivo em 2026 é fazer com que esse canal cresça. Eu estou tirando mais tempo, estou colocando o meu objetivo, minha energia maior neste canal que eu amo, que é o YouTube. Eu vivo aqui, eu vivo com isso aqui, é minha televisão, eu sou apaixonada por esse canal. E acredito que se você está aqui, você também gosta e sabe o poder que tem, porque o conhecimento liberta. E aqui você tem todo tipo de conhecimento, que você inclusive tem que saber filtrar. Mas se você não se inscreveu ainda, faça isso, comente aqui, escreve que compartilha comigo alguma coisa da sua vida, se o que fez sentido pra você, tá bom? Deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com alguém, ou um farmacêutico, ou alguém que precisa de ouvir essa história pra poder se inspirar também e aprender um pouquinho com ela. Combinado? Se você não me conhece, eu sou a Aline Lira, sou perita criminal aqui no estado do Espírito Santo e eu fui farmacêutica de drogaria, mas eu quero voltar um pouquinho antes. Eu fui uma aluna mediana, sempre estudei em escola particular, minha mãe pôde me dar esse benefício, mas eu era uma pessoa que eu não dava muito sentido, não dava muita atenção para os estudos, cumpria ali a tabela como todos, como a maioria, eu acho que 90% das pessoas fazem, eu fazia isso também, só que quando chegou no terceiro ano, eu não ficava pensando muito o que eu queria fazer, eu não tinha, assim, a minha mãe era empresária, então eu não tinha, assim, alguém um médico na família para ser referência, para eu querer ser médica, ou eu não tinha isso, mas eu não me lembro o que eu sentia antes, mas eu lembro de no terceiro ano, chegar no terceiro ano e querer fazer medicina e enfrentar aquela dificuldade de que, cara, o que adianta? Eu fiz o ensino médio nas coxas de qualquer jeito e agora eu quero fazer simplesmente o curso mais difícil que tem para se fazer e eu não tenho uma boa base. Então, ali no terceiro ano, eu enfrentei um primeiro momento de questionamento. Eu nunca tinha estudado para valer, não tinha quem me incentivasse. A minha mãe achava que eu tinha que seguir o caminho dela, assumir a empresa dela, mas não era o que eu queria. E eu falei, não, cara, eu quero fazer medicina, eu nunca lutei por nada na minha vida, preciso de lutar por alguma coisa. Então, eu preciso de conquistar alguma coisa. Então, eu queria fazer medicina. E eu falei, cara, eu não tenho base, mas eu vou ter que administrar esse BO. Aí o que eu fiz foi me dedicar. E foi ali que eu aprendi realmente a estudar. Me dediquei muito. Foi o primeiro ano, eu construí uma base, enquanto todo mundo tava, tipo, na lição 2, 3, eu tava na primeira lição ainda. Eu lembro que matemática eu não conseguia fazer conta de fração, então eu tive que voltar e aprender tudo aquilo, enquanto as pessoas estavam avançando, né, na época não era Enem, né, o Enem ajudava muito pouco, era vestibular mesmo. O vestibular é muito parecido com o curso público, porque é muita coisa que você tem que estudar, num curto período de tempo, para fazer uma prova daqui a um tempo. Então, ali eu aprendi que eu realmente precisava de uma boa base, que inclusive é algo que eu acredito muito, que você precisa de ter uma boa base para você fazer prova de qualquer coisa, né? Então, ali eu aprendi que eu tinha que voltar, estudar e correr atrás do prejuízo que eu tinha tido de não ter levado o ensino médio a sério. Como a minha mãe, ela não dava muito valor aos estudos, como algumas mães dão, de ficar cobrando, você tem que estudar, tal, não sei o quê. E acabou que eu, né, adolescente faz o que quer, se não tiver alguém ali te cobrando. Então, eu tentei o primeiro ano, e eu sabia que eu não ia passar. No segundo ano, eu também sabia que eu comecei a aprender alguma coisa e a evoluir um pouquinho mais no meu primeiro pré-vestibular. Também não passei. E aí, quando eu comecei a ficar mais competitiva, eu já comecei a ficar muito cansada, não tinha quem me incentivasse. E aí eu falei, quer saber? Eu vou desistir de medicina. E não me achava inteligente, me achava uma pessoa burra, uma pessoa com dificuldades. Na verdade, eu ficava pensando assim, será que eu tenho dificuldade mesmo? E as pessoas têm facilidade, ou eu que não tenho a informação que eles têm para fazer essas associações que eles fazem, né, num raciocínio mais complexo das coisas. Inclusive, depois eu posso fazer um vídeo sobre aprendizados, o que eu entendi, nossa, faz muito sentido quando você entende isso, e você começa a entender. Eu lembro que eu tinha um professor que falava bem assim, conhecimento dói. Toda vez que você tá, ai, cara, minha cabeça, nossa, meu Deus, tá muito difícil de entender isso. Você tá passando por um processo de aprendizado, e depois que ele entra dentro de você, assim, depois que ele entra na sua mente, você dificilmente perde. No entanto, que
Na minha prova, eu lembro que na minha prova de concurso, eu falei assim, cara, quanto tempo você estudou? Cara, eu estudei a vida inteira, porque o que eu estudei lá no cursinho me deu base para eu fazer uma faculdade, que me deu base para fazer, entendeu? Então as coisas são cumulativas quando se trata de estudo, porque é por isso que eu sempre falo que é sempre um investimento que vale muito a pena. Então aí eu peguei e desisti da medicina, fui tentar farmácia, na época era o segundo curso mais concorrido aqui na Federal do Espírito Santo, passei. E aí, na faculdade, eu aprendi realmente, eu percebi que eu tinha aprendido a estudar. E aí eu estudei, não para concurso, né, mas eu tinha aprendido a estudar. E aí fiz a faculdade toda com louvor, passei sem ficar de prova final, em absolutamente nada. Fiz uma excelente faculdade, depois, dentro da faculdade, fiquei muito perdida. Eu sempre gostei de dar aula, e eu já tinha ouvido de alguns professores que eu tinha muita didática, que eu tinha realmente o dom de dar aula. Então, pensei em iniciação científica, comecei a fazer iniciação científica, pois pensando já em fazer um mestrado e um doutorado e ser professora, né, docente das federais, né, e ter ali uma cadeira e um cargo com pesquisa e tudo mais, foi o que eu me planejei durante a faculdade toda para poder fazer. E foi o que eu fiz. Fiz iniciação científica, terminei a formatura, me formei, já comecei a estudar para a prova de mestrado, passei em primeiro lugar na prova de mestrado. Então ali foi mais uma comprovação de que eu não era burra, eu realmente só não sabia estudar e eu precisava de descobrir isso por mim mesmo, sabe? Às vezes você acha que você não tem capacidade de fazer uma coisa porque você ainda não fez aquilo. Depois que você fizer, você vai ver que você tem capacidade, mas você precisa de ir lá e fazer. Se eu tivesse deixado os estudos de lado, ter feito qualquer faculdade e não ter tirado esse tempo, que foi difícil, foi muito difícil, eu fiz isso sozinha, né? Eu fiz isso, eu era uma adolescente, eu fiz isso lá em 2004, 2005, fiz isso sozinha, sem apoio de ninguém. Hoje em dia tem pessoas, tem mentores, tem várias pessoas para poder te ajudar, tem o YouTube, informações, na época não tinha nada disso e passei por tudo, né? Minha mãe ficava falando, minha filha, larga isso, você tá dando murro em ponta de faca, vem trabalhar, olha aqui seu irmão que tá trabalhando, tem carro, tem não sei o quê, e eu andando de ônibus, eu engordando, nossa, tendo uma vida péssima, mas eu fiquei lá firme. Então, depois que eu fiz o mestrado, eu fiquei mais perdida ainda, mais perdida. Cheguei aí pra São Paulo, gente, fui pra São Paulo. Eu ia fazer doutorado na USP de Ribeirão Preto. Cheguei aí pra lá fazer um estágio no laboratório com uma professora super mega difícil, que depois, inclusive, é uma das coisas que eu mais agradeço a Deus hoje, foi por não ter passado naquela bendita daquela prova de doutorado, por N fatores e situações. Eu ia ter que mudar de cidade, eu ia assumir um relacionamento que já tinha muito tempo, que eu já não tava mais feliz, enfim, eu tive que tomar uma decisão e desisti desse mundo acadêmico. Queria dar aula, mas eu não queria mais dar aula daquela forma. Até dando aula numa escola dentro da igreja, na minha antiga igreja, a gente tinha um projeto social que dava aula de Enem para quem não podia pagar por uma escola particular. E aí ali eu dando aula de química, eu vi que eu queria dar aula, mas eu não queria dar aula porque assim, ó, quando você dá aula para uma faculdade, você despeja muito conteúdo, você tem que saber muito e tem que passar o conteúdo. Quando você ensina para alguém que não sabe um assunto, você precisa de ter dom para fazer isso. Como é que você vai ensinar o que é um átomo para uma pessoa que nunca estudou química? Ou que tem muito tempo que sabe, não sabe o que é um átomo? Como é que você vai explicar os modelos atômicos para uma pessoa que tem, sei lá quantos anos que não estuda? Então, ali eu vi que nossa, eu amava aquilo. Eu amo explicar as coisas, sabe? Se você, e graças a Deus, assim, eu acho que eu tenho poucos dons na vida, mas esse é um dom que eu tenho. Se eu pegar alguma coisa, eu consigo te explicar, sabe? Tem um filósofo, o professor Clóvis de Barros, eu sou apaixonada por ele, eu me identifico muito, porque ele fala que a profissão dele é ser explicador, e eu também sou explicadora. Por isso que, inclusive, mais uma vez abrindo parênteses, eu estou investindo aqui porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de vir aqui te ensinar alguma coisa, te explicar alguma coisa, de tudo que eu vivi. Eu posso ter essa carinha, mas eu não sou novinha, então eu tenho muita experiência, já vivi muita coisa, já fiz muita coisa, já errei muito, então. E aí eu fiquei muito perdida quando eu vi que fiz o mestrado e eu não queria mais fazer o doutorado, porque o doutorado era um buraco, era um pouco mais embaixo, eram 4 anos, eu vi que não era mais aquilo. Eu já estava muitos anos somente estudando e eu precisava de trabalhar. Eu estava dependendo de uma bolsa, eu morava com a minha mãe ainda, eu dependia de uma bolsa de mestrado, que na época era R$ 1.200. E eu falei, cara, eu já estudei demais pra passar a vida toda com R$ 1.200, sabe? E eu tava muito cansada, eu tava muito perdida profissionalmente, muito mesmo. E eu falei, cara, meu Deus, mas eu sou farmacêutico, o que eu vou fazer? Aqui no estado não tem muitas oportunidades. E aí, assim, ó, farmacêutico é assim, não ganha bem, mas também não fica sem emprego. Porque toda drogaria precisa de ter um farmacêutico, então sempre tá precisando de farmacêutico, sempre. Se você for numa drogaria, tá precisando de um farmacêutico. Então, e eu sabia disso, eu nem tinha CRF, fui tirar meu CRF lá em 2012. Fui tirar meu CRF e comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar em drogaria, eu vi que aquilo era uma rotina que eu não queria pra mim. Eu tinha ali o meu dinheirinho, que não era muito, mas era uma rotina extremamente desgastante de você ficar trabalhando em pé, atrás de um balcão, muito cansativo. Então, eu lembro que eu comecei a trabalhar em janeiro, acho que finalzinho de janeiro de 2012, e depois veio o carnaval, eu passei o carnaval inteiro, em pé, minhas pernas latejavam, cara, doíam muito, porque quando você começa, né, ficar em pé, assim, eu falei, meu Deus, minha perna vai encher de varizes, meu Deus, que desespero. E eu falei, cara, isso aqui não é para mim.
eu estudei muito, eu tenho potencial, eu não quero viver isso. E aí, dali, eu já comecei a pensar, sabe? Eu fiz uma terapia, de um acompanhamento, como é que chama? Uma orientação vocacional, profissional, para poder ver o que eu queria fazer. Aí eu cheguei a fazer curso de coaching, aí eu comecei a abrir esse canal no YouTube, foi quando eu comecei a fazer os vídeos, que se você olhar lá, 2016, 2017, eu comecei a falar sobre isso, das pessoas não desistirem dos seus sonhos, que se você quer fazer medicina, que você não desista, que você acredite no seu potencial, enfim. Eu tentei várias coisas, e aí eu parei e pensei, aí que vem o pulo do gato. O que eu sou boa? Porque pra mim, eu não sei você, mas eu tinha um pavor, e ainda sou assim, tá? E você pode ver que eu não sei muito me vender. Eu acho que você tem que olhar pelos frutos, sabe? E você tem que se convencer por você mesmo, não sou muito de ficar me vendendo. Eu tinha pavor de passar por processo seletivo, por exemplo, eu queria entrar na indústria farmacêutica. Uma vez eu passei por um processo seletivo, eu tinha que ficar convencendo o pessoal do RH que eu sou boa, que eu sou dedicada, que eu sou não sei o que. Eu falei, cara, isso não é pra mim. E eu falei, cara, o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro? No que eu sou boa? Aí eu olhei pra... Gente, foi essa frase que eu pensei. Olhei pra trás e falei assim, cara, eu sou boa em estudar e fazer prova. Olha só como que às vezes a influência também conta, por exemplo. Eu até tenho 2 tias que eram concursadas, mas a minha mãe era tão empresária, e ser concursado era um pejorativo lá em casa, que ser concursada não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Até porque quando eu pensava em concursada, eu pensava que ser concursada era aquele negócio de ter um cargo assim, sabe? Sei lá, trabalhar em banco, trabalhar numa repartição pública, carimbando as coisas. Eu tinha impressão disso. Não estava no meu radar concurso público. Até que pessoas que tinham formado comigo, tinham passado no concurso de perícia um ano antes, em 2011, assim. A Laila, uma amiga minha maravilhosa, que foi da faculdade, ela era perita, agora ela passou pra medicina, e aí, quer dizer, ela se formou em medicina, hoje ela é médica legista lá. Eu falei, cara, que legal isso que você faz. Eu falei, pô, que legal, o que é isso, perícia? O que é isso, polícia? Eu não sabia nem quem poderia ser polícia, era algo que não estava no meu radar. E aí, quando eu descobri, eu falei, cara, eu sou boa nisso, e eu gostaria de fazer isso. Pô, é uma mulher, andar com arma, pô, minha cara. Eu pensei, eu me imaginei eu sendo delegada, porque quem me conhece sabe que é minha cara. Pensei, cara, eu sou boa fazendo isso. Isso dá dinheiro, eu vou fazer isso. Foi aí que eu decidi estudar para concurso público. Foi lá em 2013, eu tava na farmácia, e aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a juntar dinheiro, eu morava com a minha mãe ainda, eu juntava dinheiro, eu falei, Ju, vou juntar dinheiro pra eu parar de trabalhar e só estudar. Foi o que eu fiz, passei um tempo ali juntando dinheiro, e aí comecei a estudar pra Polícia Federal, em 2013, 2013 eu comecei a estudar pra Polícia Federal, na época dos anos dourados do Alfacom, comprei um curso caríssimo na época, e estudei todo o edital da Polícia Federal. Passei um ano em casa, somente estudando. Foi um ano difícil, porque quando você só estuda, é uma cobrança muito grande que você tem com você mesmo, que você precisa de estudar, então você nunca estuda tanto que você gostaria, porque principalmente num pré-edital, assim, você não consegue, a verdade é essa. E eu passei ali estudando muito, assim, né, menos do que eu gostaria, e o dinheiro foi acabando, e aí eu comecei a ver que pra ser policial federal, eu ia ter que ir pra fronteira, e eu não queria ir pra fronteira, e olha que na época não tinha um pinto pra dar água, não tinha namorado, não tinha filho, não tinha nada, mas mesmo assim eu não queria, eu sou muito apegada ao meu estado, à minha cidade, à minha família, aos meus amigos, então eu não queria, e aí eu comecei a me boicotar, parei de estudar, cheguei até a fazer a prova, depois demorou o concurso pra sair, fiz o concurso, mas eu lembro que eu nem fiz a redação, fiquei, nem sei quantos pontos eu fiz, porque eu realmente me boicotei, e voltei pro mercado de trabalho, fui daí nesse meio tempo, fui dar aula na UFS, mas eu continuei perdida, e passei por muitas coisas na minha vida, coisas de caráter pessoal, de caráter financeiro, até que esse concurso, depois de 2012, pra perícia criminal, demorou pra ter de novo, e aí quando eu soube que iria ter, eu voltei com tudo. E aí aqui que é o pulo do gato. Quando as pessoas me perguntam, Aline, quanto tempo que você estudou pra conseguir passar? Como eu disse, a vida inteira. Que eu tive uma boa base, que fiz uma boa faculdade. Da faculdade eu fiz uma razoável faculdade. Da faculdade eu consegui estudar ali pra concurso, e depois de estudando pra concurso ali, quando eu estudei pra Polícia Federal, me deu uma excelente base. Português, raciocínio lógico, acabou não caindo na minha prova. Estudei direito penal, direito processual penal, constitucional, administrativo, me deu uma excelente base. Eu fiquei 4 anos sem ver aquelas matérias, mas eu tinha tudo no meu caderno quando eu voltei a estudar, eu lembro exatamente o dia que eu pedi a Deus, Senhor, o que eu faço? Eu tinha 2 opções, e era um outro caminho que eu queria tomar, de dar aula em escola de nível médio, né? Eu precisava de fazer uma complementação pedagógica, ou eu fazia complementação pedagógica naquele momento, ou eu voltava a estudar para concurso. Eu lembro que eu estava na casa da minha mãe, eu já morava sozinha, mas eu estava na casa da minha mãe num pós-cirúrgico, pedi a Deus orientação, e ele me orientou, volta a estudar para concurso. No mesmo dia, eu subi lá no quarto, que era o meu quarto, peguei todos os meus cadernos, e dali eu comecei a estudar e não parei mais até ali depois da prova. Então, o tempo que você se dedica estudando para um concurso ou para qualquer coisa, saiba que esse tempo nunca vai ser perdido.
esse é o primeiro ensinamento que você precisa de ter. Eu só consegui passar em quarto lugar no meu concurso da prova de 2019 porque eu tinha estudado antes, senão não teria passado. Talvez se eu tivesse passado, não teria passado tão bem como eu passei nas primeiras colocações. Isso é um fato. Então, comece o quanto antes, porque saiba que tudo que você estiver construindo com os seus estudos, isso vai ser recompensado e você pode não colher o fruto naquele momento. Por exemplo, eu fiz mestrado. Eu sempre falo que o mestrado não me trouxe nada. Por exemplo, eu não ganhei mais pontos no concurso, porque o concurso daqui, ele não tem prova de título, então eu não ganhei mais por isso. Mas a capacidade intelectiva que eu tive, cognitiva, de aprender coisas mais profundas, mais pesadas em inglês, com certeza aumentou o meu poder de inteligência, de raciocínio, para que eu conseguisse, sabe, avançar nas outras matérias e tudo mais. E eu acredito que existe tá tudo emaranhado, sabe? Você não consegue separar. Esse é o primeiro ensinamento. Segundo, que você, e isso é algo que eu posso dizer assim com propriedade, a partir do momento que eu vi que eu tava seguindo por um caminho que não era mais o que eu queria, e eu fiquei muitos anos nesse caminho, de ser professora de faculdade, né, iniciação científica, mestrado, vou fazer doutorado, quando eu descobri que não era aquilo mais que eu queria, e tá tudo bem, isso acontece na nossa vida, a gente muda, a gente quer uma coisa agora e depois a vida acontece e você quer outra coisa, não tem problema, sabe? Sorte daquelas pessoas que conseguem descobrir isso antes, mas se não é o seu caso, não tem problema, o que você faz? Você para, pensa, reflete e age. Porque, comecei a trabalhar em drogaria, detalhe, e falei que ia ser por pouco tempo. E eu já comecei a me movimentar no sentido contrário. Mas entre eu realmente começar a trabalhar e conseguir sair, foram-se quase 10 anos. Foram 9, mas foram 9 anos que eu não fiquei atrás do balcão reclamando que eu estava insatisfeita, cansada, sem ter sábado, domingo, feriado, sem ter vida, sem conseguir me imaginar tendo uma casa, uma família, um filho, porque não tinha como com aquela rotina que eu levava, mas eu não estava parada. E eu trabalhei com algumas dezenas de pessoas que reclamavam tanto quanto ou mais do que eu, e não faziam nada e hoje estão no mesmo lugar. No entanto, que não é raro eu encontrar pessoas que já trabalharam comigo, que falam que me admiram. Eu lembro que você falava, eu lembro de você estudando. Se eu não tivesse tomado esse movimento, passado esses anos, mesmo que longos anos, fazendo alguma coisa, muitas vezes até estudando, com certeza, né, no meu pós-edital. Eu estudei, eu trabalhava numa drogaria que eu ficava 10 horas lá, com 2 horas de almoço, 1 hora de ônibus pra ir, 1 hora de ônibus pra voltar, extremamente cansada, no centro da cidade, numa farmácia que não tinha ar-condicionado, fazia 36 graus, eu pegava uma garrafa de água que eu botava no freezer pra virar gelo e ficava colocando aqui, que eu tenho pressão baixa. Eu lembro que uma vez eu medi, tava 6 por 4. As pessoas acharam que eu ia desmaiar. Eu tava realmente a ponto de desmaiar, porque tava muito quente, assim, passei por tudo isso, voltava de ônibus muito cansada. Tipo assim, eu entrava 8 horas. 11 horas, que é a hora do meu almoço, eu já estava extremamente cansada, porque quando você tá num calor, principalmente eu usava roupa branca. Ai, gente, meu Jesus, cansa muito, né? O cansaço físico da perna, assim, é extremo, é um cansaço físico. E eu tinha que estudar na hora do almoço, eu tinha que estudar no ônibus, eu tinha que estudar quando eu chegava. Então, assim, eu passei por tudo isso porque eu estava realmente incomodada. Eu falo que nós, seres humanos, temos uma vantagem e uma desvantagem. Nós somos seres completamente adaptáveis. Isso é maravilhoso, que a gente sabe viver na pobreza, na riqueza, a gente sabe viver com muito, com pouco, a gente sabe conviver com as pessoas, a gente consegue se adaptar. Porém, isso também é um problema, porque se você passa na frente de um valão a céu aberto, um esgoto a céu aberto, você se incomoda com aquele cheiro. Mas se você morar lá, você com o tempo, você não vai mais sentir. E este é o problema de você estar vivendo uma vida que você não está satisfeita. Isso eu tô falando da vida profissional, mas pode ser a vida sentimental, a vida financeira, seja qual for a esfera da sua vida. Se você estiver vivendo algo que você não está satisfeito e você não está fazendo nada para mudar, saiba que a vida está passando e o tempo vai passar. Uma coisa é você estar vivendo uma coisa que você não quer, mas você está caminhando em direção a alguma coisa, que eu acho que é a maior vantagem de você ser concurseiro. Quando você é concurseiro, não é fácil ser concurseiro, mas você sabe que você está indo para algum lugar, sabe? Eu estou no lugar que eu não gosto. Estou vivendo uma vida que não está me fazendo feliz, mas eu estou indo para algum lugar, sabe? O problema são aquelas pessoas que estão aqui nesse lugar, de estarem vivendo onde não querem e não estarem se mexendo. Para mim, isso é inadmissível e eu espero que esse vídeo desperte isso em você. Se você está vivendo algo que você não está satisfeito, que não é onde você queria estar, por favor, tenha o ímpeto de se mexer. Primeiro, não se mexa para qualquer lugar, decida, pare e pensa o que você quer, o que faz sentido para você. Eu tô contando a minha história, talvez a sua também seja essa, você esteja numa profissão que você sonha em ser perito criminal, você sonha em ser policial e você não sabe como chegar lá. Inclusive, quero te dizer que se você não conhece ainda o Projeto Perito, que é uma mentoria exclusiva para quem quer tentar cargos de perícia criminal, perito criminal, médico legista, cargos de nível técnico e médio, se você ainda não conhece, na descrição do vídeo vai ter um link para você entrar no grupo, para você saber todas as informações. Você precisa de se mexer, você precisa de sair desse lugar e vir para o lugar de satisfação. É um caminho longo e a gente nunca está plenamente satisfeito. Depois de passar 3 anos no meu cargo, numa vida tranquila, vivendo o que eu queria, eu senti necessidade de algo a mais, porque eu sempre tive esse ímpeto a mais e eu sempre entendi
entendi que a minha história podia ajudar outras pessoas, sabe? E foi daí que eu voltei a fazer vídeos, e é daí que nasceu a mentoria. O objetivo da mentoria é esse. E também um objetivo financeiro, porque você vai ver que depois que você atinge uma estabilidade, um teto financeiro, você vai querer mais, e quero que você queira mesmo. E hoje em dia a gente tá vivendo uma época muito farta. Inclusive, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre se vale ainda a pena estudar para concurso em 2026, que eu falo que estamos vivendo uma época mais farta. Existem milhões de chances e oportunidades de você ganhar dinheiro que não existia na época dos nossos pais, por exemplo. Então você não precisa de fazer um concurso público, e nem te indico fazer isso para você ganhar dinheiro, porque tem outras formas de você ganhar muito mais e até às vezes mais rápido e menos dolorido do que estudar para concurso. Essa é um pouco da minha história. Espero que isso te inspire. Deixa aqui nos comentários o que faz sentido para você, um pouco da sua história também, que eu vou saber e vou adorar te conhecer também, tá bom? E até o próximo vídeo. Fica com Deus.